de não parecer, esse programa é feito de fatos apurados e noticiados jornalisticamente. Pedro Duarte, que alegria, meu amiguinho, poder compartilhar ideias, visões de mundo com você, principalmente pensamentos de qualidade duvidosa. Tá bom. Muito obrigado, Vitor. Fico muito feliz de ser seu copiloto, né? Dessa nave louca chamada Brasil. Já tô, inclusive, com meu capacete, colete, cotoveleira, protetor labial, tudo pronto. Confiando aqui no manto de Nossa Senhora pra nos ajudar. Graças a Deus, ela vai passar na frente porque ela vai precisar de proteção hoje nessa loucura que vai ser esse episódio de hoje, porque foguete não tem ré. Frase boa, eu gosto dessa frase. Meu irmão, uma câmera na mão e uma ideia merda na cabeça. Vou começar assim. Porque esse era o lema da TV brasileira nos anos 90. Uma década inteira, com um gostinho de glutamato monossódico. Nossa, né? Senhora. Que embalou uma geração, Pedro. Nossa geração dos anos 90, aquela geração que apanhava quando deixava o copo cair, né? Tinha uma pedagogia diferente. Aqui, quando quebrava um copo, alguma coisa assim, pelo menos na minha família, é porque, tipo assim, era uma espécie de oferenda. Era pro santo, era pra tirar energia ruim, então o copo cair era coisa até boa. Como é bom ser criado num lugar com axé, né, cara? Essa tua percepção. Mas... Pô, comigo era só mãozada. Uma geração com a pedagogia diferente, né? Que não tinha esse axé. É verdade. E recentemente a gente tem visto uma série de documentários que explicam aqui pra... O pessoal fala geração Z, não, mas é a geração Enzo Valentina, né? Sim, sim. O tamanho de alguns ídolos daquela época, né? Que o pessoal hoje não tem a percepção. Como o tamanho da Xuxa, do Senna, Maurício Manieri. Não, Maurício Manieri. Débora Blando, pra mim é o Monte Rushmore. É verdade. Dos anos 90 no Brasil, assim, ó. O que toda essa gente tem em comum é que elas alimentavam uma máquina de entretenimento multimilionária chamada TV aberta. Inclusive tem um filme aí do Silvio Santos com a história do sequestro. Tanta coisa pra contar da vida dele. Escolheram logo o sequestro. A gente vai ver Rodrigo Faro. O trailer é maravilhoso. Até o próprio Rodrigo Faro é basicamente um ser humano que foi criado no laboratório genético da TV dos anos 90. Verdade. Porque, inclusive, ele bombou no Gugu, né? Como integrante da boy band Dominó, que era a produtora do Gugu Liberato, que é o nosso tema do dia. Gugu é o tema de hoje? Caramba, aí sim. Rapaz. Gugu Liberato é o nosso tema de hoje. Toca do Gugu, show de mágica do Gugu, laboratório de cientista do Gugu. Esses laboratórios tudo foram proibidos depois. Pô, meu irmão, eu tinha o soco do Gugu, eu tinha. Pô, soco. Que era uma mãozona de boia gigante. Procura na internet aí, galera. Soco do Gugu. Era um brinquedo muito errado, que incentivava eu e meu irmão a cair na porrada todo dia. A gente inflava porque a gente brigava muito, minha mãe comprou aqueles negócios. Então a gente ficava, era uma luva de boxe inflável gigante e tu ficava dando porrada na cabeça da criança, velho. Pau, pau! E a gente se dando soco, era lindo, era maravilhoso. Sem falar do dinheiro que entrava aí com a coxinha do Posto Graal. A internet conta que é dele, né? Só com a grana dessa coxinha dá pra montar mais 37 bandas com o Rodrigo Faro. Porra! Muito. O pessoal fala que era Grupo Rodoviário Alimentício Augusto Liberato. Isso. E era o Gzão ali do Gugu, a logo. Nossa senhora, velho. Esse negócio de brinquedo e coxinha de beira de estrada dá muito dinheiro, meu irmão. Dá, coxinha é bom demais. Mas o que realmente encheu o Gugu de grana foi uma guerra, Pedro. Aí me surpreendeu. É, uma guerra que as novas gerações não conheceram. Onde as grandes vítimas foram o senso estético, a credibilidade jornalística e a carreira de um grande ídolo carismático. Olha que bonito. Não tem só a vinheta agora aí. É o que resta. O que dizer? Então, meus amigos, aqui quem fala é Pedro Duarte. E apertem os cintos dessa viagem, porque eu sou o Vitor Camejo e hoje tem surra de cringe. Vixe. Da Wondering, esse é o Só no Brasil. E no episódio de hoje... PCC Legal!
Pedro, Pois não. a partir do meio da década de 90, o Brasil viveu um período de estabilidade econômica. Era uma calmaria, nos anos ali tempestuosos, pós-inflação ali, plano real vingando. E nesse tempo de paz, várias indústrias se desenvolveram. Uma dessas indústrias foi a do entretenimento, mais especificamente a televisão brasileira. Essa fábrica de sonhos, né? Abatedouro de ética da humanidade. Cara. Um mundo antes do videocast. Sim. Antigamente, antes do videocast, a ética ia morrer na TV, galera. Não era nos nossos celulares. É verdade. Eles iam morrer na televisão. Nessa época, o brasileiro tá prosperando, dinheiro tá no bolso, real tá bom, dólar tá baixo. Então chega um monte de produto novo no mercado pra arrancar essa grana. Sim. Aí vem facas Guinzo, meias Vivarina, né? O Shoptime aí prosperando, medalhão persa aí vingando, vindo a todo vapor. E a grande vitrine pra esse monte de tralha era a televisão, que era um meio de comunicação em massa que chega em todos os cantos desse país continental chamado Brasil Varonil. E a gente sabe que a propaganda é a alma do negócio. TV não desenvolveu essa parte, Vitor. Não tem alma, então logo são complementares, né? Como a TV não tem alma, empresta a alma do negócio, que é a propaganda, né? É isso. E tinham muitos peixes ali tentando abocanhar um pedaço dessa verba publicitária do país ali. É basicamente a... Tubarões. Tubarões. Era o Shark Tank ali da faca Guinso, né? Da meia Vivarina. Mas a disputa pelo dinheiro grande mesmo ficava entre dois desses tubarões aí que a gente estava falando, que se enfrentavam todo domingo, feito dois gladiadores, fora de forma. Os gladiadores do shape alternativo, Gugu Liberato e Fausto Silva, o famoso Faustão. Ô, louco, meu! E esses dois atletas das cifras e do entretenimento, eles corriam atrás dos famigerados pontos de audiência. Olha aí. Né? Porque todo mundo já ouviu falar disso também, que é quanto mais alto o índice, mais publicidade pro canal e com isso, zeros a mais na conta dos apresentadores, do diretor, do produtor, né? Obviamente, nesse caso, estamos falando de Roberto Marinho e Silvio Santos, né? O homem do baú. O domingo, né, era essa coisa sempre muito preciosa para o SBT. Acho que tem uma geração nascida que de repente nasceu depois de 2010 não experimentou tanto isso. Mas... Essa é a Cristina Padiglione, jornalista que cobre televisão há mais de 30 anos. A TV aberta era um veículo único, né? Você não tinha streaming, não tinha TV paga. Então, nos anos 90, o Gugu tinha uma relevância imensa. Ele dividia com o Faustão, que ocupava as tardes de domingo na Globo. Acho que dá para dizer que 70%, pelo menos, do público do país se ocupava de estar em algum dos dois programas naquele horário, na tarde de domingo. O Faustão chegava a 30, 33 pontos de audiência, e o Gugu, em algumas ocasiões, rivalizou com o Faustão nessa mesma medida. E quando a gente fala 30 pontos, é 30% dos domicílios com TV. Então, era realmente uma fatia de público que a gente não tem hoje, né? E na virada dos anos 90 para os anos 2000, essa rinha pela audiência derrapou forte nas curvas da vacilação. Caiu no barranco da ilegalidade, capotou no desfiladeiro de glória, nos trazendo até hoje gostosas gargalhadas, Pedro. E bastante vergonha alheia também, né? Com a graça de Deus. Hoje a gente sente vergonha alheia. Na época, não sei se sentia. É verdade. Na época, eu acho que era só um sentimento de estar maravilhado com a coisa assim. Que, pô, o que tá acontecendo, velho? Hipnotizado, né? Hipnotizado. Era esse sentimento. Era tipo, você tá vendo a aurora boreal da desgraça aqui na tua frente. Exato. Por que o Van Damme está sarrando com a Gretchen? Isso. Na TV, isso aconteceu. Só agora a gente olha pra trás e vê, rapaz, que loucura. Muitas bundas e sungas. Era uma coisa inacreditável. Era a mais perfeita definição da palavra cringe que os jovens têm hoje em dia. É verdade. Só não tinha essa palavra, mas o sentimento já estava no coração. É isso. O Domingão do Faustão foi criado em 1989, já com a missão de frear a audiência do programa Silvio Santos. Quando o próprio Silvio trocou a Globo pela Tupi, isso vários anos antes, esse horário do domingo da emissora tinha ficado sem muita identidade ali. E ficava perdendo feio ali, tomando pau na audiência pro SBT, que é a emissora que o Silvio fundou
depois de uma história que rende aí mais uns 18 podcasts. E mais uns 4 filmes aí do Rodrigo Faro, Vitor. Ou, como diria Silvio Santos, mais filme do Rodrigo Faro. Isso aí, pra ficar claro aí pra todo mundo, querido ouvinte de várias gerações, foi na época que o Silvio Santos ficava o dia inteiro no ar, entendeu? Tipo assim, mudava a programação, mudava o que tava acontecendo, mas ele tava ali apresentando o tempo todo, era o multiverso do Silvio Santos. E é por isso que eu acho que todas as vovós, elas são apaixonadas por Silvio, porque, né, conviviam com ele o dia inteiro, literalmente. Com certeza. Tanto é que tem uma época que eles desistem de batizar os programas e vira programa Silvio Santos. É verdade. Ninguém... Ah, cara, não interessa se é Porta da Esperança, Nome do Amor, qual é Silvio Santos. Programa Silvio Santos e acabou. Vai! Pode trepar aqui. Não, tá louco? Vamos lá! E aí surge um novo Pokémon. A Wild Fausto Silva appears. Lá pro meio da década de 90, o Faustão reinava absoluto ali com as Olimpíadas, vídeo cacetada, que é um fardo que nem o Luciano Huck se livrou, tá ainda tendo que cantar vídeo cacetada até hoje. Mas o senhor Cenoura Bravanel estava ali, de tocaia, na surdina, chocando o ovo de um pintinho amarelinho. Que frase maravilhosa e triste ao mesmo tempo. O Gugu tem uma história antiga com o SBT, que começa quando ele tinha 14 anos e escrevia carta pra emissora sugerindo o programa. E era tanta insistência que o Silvio acabou contratando ele em 1973 pra ser produtor do Domingo no Parque, que era apresentado por quem? Adivinha? Claro, pelo Homem do Baú. Oi! E a partir daí, o nosso loiro de cabelinho tigelinha, cabelinho de criança de 4 anos, só cresceu no SBT, né? Ele estreou na frente das câmeras em 1981 e bombou em 1982 com o programa Viva a Noite. E esse foi o palco lendário por onde passaram a Dança do Pintinho Amarelinho, Rambo Brasileiro, que era um concurso pra eleger a versão tupiniquim aí do Rambo. A gente tinha que ter o Rambo brasileiro, como é que não... Pô, isso é bom demais, pô. Maravilhoso. E também tinha um quadro maravilhoso. Esse eu invejo, pra mim esse tinha que continuar. Eu vou fazer a defesa pública aqui desse quadro, que era o quadro Sonho Maluco. Sim. Que obviamente era a realização de um sonho muito maluco. A pessoa sonhava e contava, eu sonhei isso e aquilo. E a gente fazia acontecer essa maluquice. Não, o poder da TV fazia, né? Isso acontecer. Eu vi um vídeo recente no YouTube desse quadro, ó, que é o seguinte: a espectadora Margarete, olha o sonho maluco dela. Ela queria ver uma cena de filme de ação com o cantor Agnaldo Timóteo. Que ele estaria dentro de um carro atravessando um outdoor estampado com a foto do também cantor Giliardi. Deu pra entender? Pedro, quem não quer ver isso? Quem? Não é só a Margarete, é o Brasil. Aí é o seguinte, velho. Aí hoje em dia, qualquer menino de 12 anos no TikTok faz. Mas na época não, era o poder da TV. E você vendo a cena, você fica assim... Vai morrer, tá ligado? Porque não... É maravilhoso. O outdoor era bizarro. Era uma fotaça. Você tinha uma rampa no início, que era o carro pulando. E no outro lado, eu não via a rampa. Não tem nada. Então, assim... O carro caiu de cara no chão, assim, o Agnaldo Timóteo se lascou todo, ele tava de um Opala vermelho, impressionante, saiu com o pronto-socorro pra fazer sutura debaixo do queixo, uma porrada no nariz, dente quebrado, foi... Ele deu com a mente no volante do Opala, porque a Margarete sonhou. Foi de maluco, né? Foi maluco, veio de maluco. Isso era a TV dos anos 90. Não, ele vai intrépido. Vai. Ele, vamos lá, eu vim aqui pra quê? É aquela frase, ele parece estar no filme dos anos 80. Maravilhoso. Ele realmente é incrível. Que momento. Ai, meu Deus! E a Aguinaldo lá dentro, vamos lá dentro, pelo amor! Gente, machucou o nariz! Olha a merda que deu. Nos anos 80, o senhor Gugu Liberato era uma estrela em ascensão, que enchia os cofres do patrão de dinheiro e o SBT de energia nova, diferente de todos os programas do Silvio Santos que já estavam no ar há décadas e que só tinha o Silvio Santos. Sim. O Silvio, então, decidiu colocar o Gugu pra brigar pela maior fatia de publicidade da TV. O Domingo à Tarde, que virou, então, a casa do Gugu e do programa Domingo Legal! Aí sim. Estamos evoluindo, estamos chegando lá. Quando surgiu, o Domingo Legal era mais cedo e só brigava com o Domingão do Faustão entre 3h30 e 4h30 da tarde. Eu só sei, Pedro, que aí a disputa pelo Ibope foi virando uma novela entre esses dois programas. Cada um tinha suas armas e usava pra bombardear sem dó nem piedade a audiência do outro. Ei.
O Domingo Legal saiu com a banheira do Gugu em 95. E aí virou aquele hit, né? Como é que pode? Porra. Né? Pô, como é que o Brasil não vai gostar daquilo? Rapaz. Não é? Se você passou as últimas 3 décadas em coma, ou estado criogênico, ou não sabe o que era a banheira do Gugu, meu irmão, imagine você. Uma banheira cheia d'água, com vários sabonetes mergulhados na espuma, um homem e uma mulher em trajes de banho disputavam pra ver quem pegava mais sabonete. Nossa. E um tentava impedir o outro da maneira mais erótica e imprópria possível, lembrando que era no meio da tarde. E lembrando que os trajes não eram traje de banho. Era micro biquíni e tanga. Isso. Era isso. Isso. Era um negócio assim. Não, é um negócio que hoje em dia é pesado na farofa da GQ. Na praia as pessoas estão evitando. E com essa sofisticação narrativa toda, Absolute Cinema, o Faustão penava pra manter a audiência. Uma vez, o programa dele teve até um quadro em que atores comiam sushi servidos no corpo de uma modelo seminua. Era o sushi erótico do Faustão que tinha. E o nome era esse, meu, sushi erótico. Tudo isso por causa da banheira do Gugu, velho. Isso aí foi um ponto de não retorno na baixaria da TV no domingo. O Brasil nunca mais foi o mesmo depois desses quadros, né? A TV, ela moldou a nossa nação. Talvez ladeira abaixo. E não satisfeito com a brincadeira sensual ali nas tardes de domingo, o que a família brasileira quer, né? O que a família tá reunida no domingão ali, no dia do Senhor? Pô, a gente quer ver uma pessoa nua ali com um sushi Por mim, sim. no corpo ali, é verdade? A comida é muito boa. Por mim, sim. A parte não era nem a modelo, era a comida, né? Pô, sushi é caríssimo até hoje, cara. Eu sei que nesse meio campo aí, o Gugu emplacou outra, onde ele levou a família lobisomem pra uma entrevista no palco. Que coisa. Isso aí, cara, foi um baixo astral, assim. As pessoas dessa família sofriam de uma síndrome conhecida como hipertricose, que é uma doença rara que faz com que pelos cresçam no corpo ali, tudo maluco. Cresce pelo no corpo inteiro de forma desordenada. Então o rosto deles era cheio de pelo. Então assim, era uma tática de luta por audiência que funcionava nas feiras da Idade Média. Por que não funcionaria na TV brasileira dos anos 90, não é mesmo? Esse é o pensamento. É isso, pô. Tem coisas que não mudam nunca. Não muda. Pra que mudar, né? Agora, Pedro, como é que você acha que o Faustão respondeu a isso? Ah, pelo amor de Deus. Não sei, segue aí. Porque não tem resposta a isso. Isso aí já é um show, é um circo. Parte ruim da história do circo. Vamos dizer assim. Circo nível do Pinóquio, né? Só existe uma maneira de responder a isso, Pedro. Sim, qual é? Latininho. Latininho? Latininho. O Faustão apelou pro Rafael, que era um adolescente que na época tinha 15 anos e imitava o latino. Só que ele também tinha uma síndrome rara, conhecida como síndrome de Seckel. O Rafael tinha só 87 centímetros de altura e vários problemas de saúde. Então imagina entrar do lado do Faustão, que tem 1,90. Meu Deus. E pra piorar, o quadro ainda tinha o grupo humorístico Café com Bobagem. Lembra do Café com Bobagem? Sim. Vivia no Faustão, dos anos 90. E o Café com Bobagem ficava fazendo piada com o Rafael. Oh, meu Deus. Por exemplo, o jovem foi chamado de ET de Varginha, entre outras coisas. E naquele dia, o Faustão cravou 30 pontos de audiência e levou o páreo. Se tiver que encarar o Mike Tyson nosso aqui, quer ver o negócio? Caçulinha, vem aqui. É tipo se o próprio Satanás, né, tivesse pensado num quadro pra televisão. Não tem outra maneira de descrever. Talvez tenha sido um pouco demais. E você vai gostar muito de saber que a presença do Rafael no programa levou o Faustão pro banco dos réus, meu amigo. Olha aí, rapaz. Tanto o apresentador quanto o diretor, que era o Carlos Manga, se retrataram em público. O Faustão disse na época, abre aspas, agora sabemos que devemos brigar por audiência, mas com qualidade, sem descer o nível, nem apelar. Agora, né? Precisamente às 7h58, galera. Aí sim. Não, nesse momento ele percebeu que... Ô, galera, agora que a gente humilhou essa criança aqui, doente aqui. Meu Deus. Dessa vez foi um pouco demais. Agora, o interessante é notar que, quando a Globo saía fora dessa propaganda padrão de qualidade, ela saía 1 milímetro e ela era muito, muito mais criticada do que o SBT. As pessoas tinham uma expectativa de encontrar aquilo no SBT, mas não tinham uma expectativa de encontrar aquilo na Globo.
A Rede Globo teve que pagar uma indenização de R$1 milhão pro menino 5 anos depois. Mas a lição finalmente foi aprendida, certo? Claro que não! O pior ainda estava por vir, meu amigo. Que isso? É, moleque, calma que tem mais. Porque depois dessa zica, Pedro, a direção do Faustão entrou em contato com o SBT para negociar uma trégua. Sim. Um conjunto ali de princípios, né, para manter as coisas num nível aceitável, né? Mal sabem eles que, por exemplo, as convenções de Genebra já existiam. Né? Já existia. Os direitos humanos já eram uma coisa, né? Já tinha direito humano, né? Sim. Mas eles falam, ih, Cara, e se de pensar em algum conjunto de direitos e princípios que permitam com que as pessoas não sejam humilhadas, né, para entretenimento das outras? aí realmente a negociação rolou. Só que o SBT não topou esse trato Oh! e chamou a tentativa de negociação de censura. Toda vez que tem alguma coisa que você não gosta, você diz que é censura. Tá fácil, né? A carta armadilha, você tem uma carta virada pra baixo, opa, é censura. Aí você... me surpreendeu. Eu achei que a trégua era bem-vinda, né, nesse momento, após humilhar uma criança e tal. E a partir daí, a briga pela audiência vai ficando cada vez mais pesada. Em 97, o Domingo Legal tava explodindo no Ibope. O Gugu deixava o grupo El Chan no palco o tempo todo, né? Cantando, sensualizando, né? E opinando sobre todo e qualquer quadro do programa, que durava a tarde inteira, porque quem não quer ver a opinião de compadre Washington sobre todos os assuntos? Realmente, mais uma vez, não precisava ter quadros e tudo mais. Era assim, bota essa galera aqui e fica aí. Só que nessa época, o único destaque e a única vitória do Faustão foi levar a Xuxa e o Luciano Zafir pro palco pra eles contarem durante horas pro Brasil que a Xuxa tava grávida da Sasha. E lançou em rede nacional esse trava-línguas maravilhoso que nos persegue até hoje. Xuxa, Sasha? Xuxa, Sasha. Xuxa. Eu acho que eu já errei aqui já. A Xuxa tá grávida da Sasha. Velho. Era basicamente isso. Essa informação aí, Vitor, hoje em dia é um post no Instagram, né? E aí pronto. Dá o quê? 30 segundos de tela? É. Ai, mas olha o ultrassom na tela, mostra o ultrassom. Aí, por que é Sasha? Segundo Shakespeare. E aí, não sei, porque não faz sentido nenhum. A criança tava no útero ainda. Arquivo confidencial, galera! A criança no ultrassom ainda. Na barriga da mãe. Procurem no YouTube aí, porque eu não poderia me importar menos aí com essa situação toda. Mas dá uma olhada no YouTube lá e confere, porque vale a pena ver. Maneiro. E até o final da década foi isso. Brigas pelos temas mais esdrúxulos possíveis em rede nacional. Por exemplo, em 1998, um grande nome da dramaturgia da Globo foi baleado depois de uma tentativa de assalto. Né? Era o Gerson Brenner, um ator que ficou com grandes sequelas por conta da tragédia. E as emissoras, meu irmão, brigaram com unhas e dentes pelo direito de entrevistar com exclusividade a esposa do Gerson Brenner. E a Globo levou a melhor. Ah, que coisa... Não tem nada melhor, né, Vitor? Se quando seu marido tá entre a vida e a morte, do que você dar uma entrevista de 3 horas. E nessa mesma linha, o Domingo Legal se destacou na cobertura do caso do acidente dos Mamonas Assassinas. O programa ficou a tarde inteira esmiuçando o caso, sobrevoando o local do acidente, repórter na porta da casa das famílias, aquele circo midiático ali que só tinha palhaço triste. Nessa época, Vitor, teve o táxi do Gugu. Lembra disso? Eu amava esse Nossa senhora. Aquele quadro totalmente irreal, não porque era o Gugu usando os piores disfarces comprados na 25 de março, entendeu? Mas porque ele era o quê? Supostamente um taxista em São Paulo que não falava nenhum absurdo. E queria que a gente acreditasse nisso, claramente era armado. Não estamos aqui, Pedro, para questionar os meios, e sim os resultados. Tá bom. Porque os resultados é que chegamos no século XXI com uma vitória esmagadora do Domingo Legal diante do Domingão do Faustão. Olha aí. Maneiro. Pra você ter uma ideia, de junho de 2000 até dezembro de 2001, o Domingão do Faustão só ganhou 3 domingos. O Gugu Liberato liderou o ranking do Ibope em quase todos os outros 80 programas. Caramba. Cara, foi uma surra, 80-3. Eu não tinha noção disso, não. Não tinha noção disso também. Até a pesquisa do episódio, a gente não sabia. O Gugu deitava em cima do Faustão. Só que além da Globo, Pedro,
tinha uma outra pedra no caminho do SBT. Porque ainda no ano 2000, o quadro da banheira do Gugu começou a ter problemas na justiça. Só que, quem diria, na verdade? Poxa. Quem diria? Pra você ver. Só que, como os advogados também eram ensaboados, todo mundo conseguia safar o programa. Gostei da Então piada. era ali, ficava naquela dança. Uba, 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 o juiz e o advogado ali tentando catar o sabonete. Só que além disso, estava rolando uma campanha chamada Quem Financia a Baixaria é Contra a Cidadania, que era um jeito de pressionar os anunciantes a não botarem grana nos programas que estavam apelando. Ou seja, né? A população se uniu ali, vai onde dói, né? No bolso. E a gente fica achando que esse negócio é recente, com os Sleeping Giants agora, essas iniciativas de boicote. Não, isso aí sempre teve, desde que o mundo é mundo. Sim. E esse tipo de campanha gerava debate e chamava a atenção dos órgãos da justiça. No dia 15 de outubro de 2000, o quadro da banheira do Gugu foi proibido de ser exibido antes das 20 horas pela Justiça de Minas Gerais. A justiça brasileira interditou a banheira dos sabonetes de ouro do Pintinho Amarelinho. Agora imagina você o climão nos corredores do SBT. Todo mundo de sungatada. Nossa senhora, parabéns. Você é muito inteligente. Isso é. E nunca mais essa expressão vai ser usada de uma maneira tão precisa quanto nesse caso. Não, maravilhoso. Nunca. Isso aí foi perfeito. A reação do Gugu foi uma típica reação SBT, né? É quase inacreditável, porque não tem como fazer isso hoje. Mas é uma parada que o SBT fazia muito nessa época. No domingo seguinte, depois da decisão da justiça, não teve banheira. E no lugar, simplesmente, Gugu passou trechos da novela Uga Uga, da Globo, que tinha um monte de gente semi-pelada. Rapaz, surreal. Você botava o rapaz da Malhação? Cláudio Reines. Cláudio Reines. De tanguinha. Falando como se fosse um Tarzan loiro. Que loucura. Não é? Era tipo... Por que os caras podem e a gente não pode também? Eu não estou concordando nem discordando, eu estou dizendo que foi um bom argumento. Os caras usaram, né? Gostei. Parabéns ao SBT pela ousadia de defender a quase pornografia no domingo de tarde. Poucas pessoas foram tão longe de defendendo o soft porn nas tardes do Brasil. Pô, deixa lá, pô. Que isso? Era um jeito muito sutil ali de dizer que a concorrência... Sutil? Ali, nas entrelinhas. Eles estavam dizendo que a concorrência também lucrava com mulheres de biquíni e homens sem camisa musculosos e não era punida, né? E tome Daniele Vinicic seminua e Marcos Pasquim com seu peito cabeludo de fora. É famosíssimo. Peito cabeludo marcou uma geração, né? Tá aí. Com certeza. O que a gente aprende, Vitor, com essa briga aí de audiência é que as emissoras elas vão ficando mais sutis, né? Sofisticadas, né? Nada tá na superfície, tudo se esconde debaixo de uma grossa camada de ambiguidade. A elegância do recado fica acima de tudo. E o problema continuava, tá? Porque essa resposta do Gugu não era sustentável no longo prazo. Era uma provocação. Ali na hora não dava pra passar o Uga-Uga todo domingo, no Domingo Legal também. E a Globo não respondeu. A Globo deixou por isso, achou até bom, né? Passou a minha novela lá, foi propaganda, tá ótimo. Eles resolveram não processar o SBT pelo uso indevido das imagens da novela, inclusive. Então ele deixou por isso mesmo, assim, deixou passar. E teve também aquela treta entre Vasco e Globo, né? Que rolou a atacada de mestre do grande Eurico Miranda, né? Lendário cartola do Vasco, que meteu um patrocínio do SBT na camisa do time no jogo que ia passar na Globo. É mesmo, velho. Era a final do Campeonato Brasileiro, a Globo tinha brigado com o Eurico e o Eurico, sem avisar ninguém, colocou o Vasco pra jogar com a logo do SBT na camisa. Caramba! É o poder de uma banheira, hein, Vitor? Que é isso, meu irmão? O SBT gosta da briga, né? Da confusão, cabaré pegando fogo. Só que a equipe do Domingo Legal ainda tinha mais um problema, que era, eles tinham que preencher aquele grande buraco. Sim. Deixado pela banheira do Gugu. E a pressão pra criar algo que continuasse animal e Ibope era grande. Sim. Pô, o que a gente vai colocar no lugar da banheira do Gugu? A solução deles foi basicamente substituir o sensacionalismo sexual pelo sensacionalismo policial. Então, sempre que uma notícia bombástica pintava no domingo, o programa fazia uma cobertura ao vivo, com várias entradas de repórteres ali, sedentos por sangue, suor, lágrima, clique, desespero e tudo que há de bom.
E foi numa dessas entradas que o Gugu apresentou pro Brasil um monstro que estava dormindo, Pedro. Estava escondido dos olhos da população brasileira. E uma dessas rebeliões, em 2001, parou 27 unidades prisionais, né? 24 cadeias e 3 delegacias, porque naquela época os presos ainda ficavam um bom tempo presos em delegacias. O PCC apareceu pela primeira vez. E era um domingo, dia de visita, porque depois de 1992, no massacre do Carandiru, toda rebelião que acontecia tinha que ter refém para que a polícia não entrasse. Esse aí é o Joel Paviotti, que é cientista social e apresentador do canal Iconografia da História, que faz uma excelente cobertura da história da segurança pública nesse Brasilzão de meu Deus. Foi uma das alterações que teve também, né, quando a gente está falando desse massacre. Nesse 2001, o dia que eles fizeram essa rebelião foi num domingo. E era um domingo mais ou menos depois do horário da visita, 1h da tarde. Domingo à tarde, lembrando que era bem a hora do Domingo Legal, então o Gugu tava no ar. E ele tinha feito uma matéria, uns dias antes, sobre a Simone, que era aquela cantora famosa, mas ela namorava na época com o Afro X, que era um membro do grupo de rap 509E, né? Que tinha o Dexter, tudo, que foi montado ali dentro do Carandiru. E ela estava fazendo uma visita lá na casa dele em São Paulo. E o Gugu, esperto como era, inteligente como era, para captar coisas interessantes, meteu o comandante Hamilton em cima do presídio do Carandiru no domingo à tarde. E praticamente foi o Gugu que apresentou para o país, né, em rede nacional, ao vivo, o primeiro comando da capital. Mas aí, Vitor, você tá me dando esse contexto, entendeu? Você tá aí falando, me segurando aqui. E podcast é sobre o quê? True Brazilian Crime. Já viu True Brazilian? Até demais. Cadê o crime, meu amigo? Vamos lá, pô. Calma, rapaz, calma que eu tô segurando a audiência, Pedro. Aqui é a TV dos anos 90, cara. Entendi. Fica com a gente. Logo a gente vai revelar o que tem dentro dessa caixa aqui. Fica comigo. Você vai ver, você não vai acreditar no que tá escondido aqui dentro. É assim mesmo. Já começa a maluquice brasileira pelo fato de que, basicamente, quem apresentou o PCC pro Brasil foi Gugu Liberato. Ele foi o cara que introduziu o PCC pro brasileiro conhecer. E entre 2002 e 2003, o estado de São Paulo passou por um perrengue sem precedentes. Porque vários atentados organizados pelo PCC deixaram 6 pessoas mortas. Nossa, velho. Além da depredação de bases policiais, de prédios públicos. E o pessoal do Domingo Legal achou por bem investigar o assunto. Jornalismo, compromisso. Jornalismo verdade. O Gugu contou que um produtor apareceu com uma pauta que era entrevistar 2 membros do PCC. Lembrando que o PCC era novidade. A novidade estava quente, ninguém sabia direito quem era, de onde vinha. E a produção teria então feito contato com os bandidos e combinado a gravação. E, de novo, segundo o Gugu, o material foi editado na correria e foi colocado no ar no domingo 7 de setembro de 2003. Olha que dia significativo. Que maravilhoso. Sem que ele visse antes. E o conteúdo era bombástico. Agora imagina, Pedro. O vídeo é rodado numa van, tipo aquelas van perua de escola. Sim. Sabe? E dentro do veículo tinham 2 homens armados, encapuzados, que se identificavam como Alfa e Beta. Ah, pelo amor de Deus. É. Tá. Esses caras, no vídeo, começam a fazer ameaça de morte a várias personalidades importantes da época. Por exemplo, eles ameaçaram de morte o Datena, o Marcelo Rezende, Oscar Roberto Godoy, o então vice-prefeito de São Paulo, Hélio Bicudo, o jornalista Milton Neves e o padre Marcelo Rossi. Porra! É. Estado, igreja, né? Esporte. Exatamente. Todo o tabuleiro do xadrez, a torre, o bispo, o cavalo, todo mundo tava ameaçado. E os bandidos, além de ameaçarem eles, estavam ameaçando as famílias deles também. Sobrou até pro padre, né? O padre, na época, que não era malhado, ele só vendia muito CD. Era só um cantor, não era um bodybuilder. Bodybuilder, isso! Caramba! Na semana anterior, o padre Marcelo Rossi, nesse caso, tinha sofrido uma tentativa de sequestro. E o Alfa e o Beta assumiram o sequestro. Não é possível. Na TV. E a entrevista, meu irmão, caiu feito uma bomba no coração do Brasil. Todo mundo se desesperou, acabou chamando muito mais atenção do que o pessoal do programa esperava. Toda a mídia do Brasil caiu matando, especialmente por 2 motivos. Primeiro, pela óbvia
falta de ética de dar espaço para potenciais criminosos de alta periculosidade na TV, o que os nossos mesacasts já fazem cotidianamente hoje em dia. É a briga pela audiência. Não pode dar prova pra maluco, mas o maluco dá audiência. O maluco às vezes tem até o videocast deles. E o segundo motivo é aquele com um temperinho gostoso para quem entendia minimamente do assunto. Os entrevistados eram claramente amadores. Porque o papo não foi nada convincente. O Alfa e o Beta não usavam a linguagem e os jargões da cadeia, nem se comportavam como faccionados. No caso aí do jornalismo relacionado ao primeiro comando da capital, ele meio que entrou numa área que não era dele, que é a área desse jornalismo e que é o jornalismo de porta de cadeia, né? Que o cara tem as informações de quem vai matar quem pensou em matar quem pensou em tirar a vida de quem. E esses caras que faziam um jornalismo como esse, que era o Marcelo Rezende, o Datena, esses caras que são macaco velho nisso, eles sabiam de onde que vinham as fontes dessas informações. O Datena e o Marcelo Rezende ligavam para o Godofredo Bittencourt, que era chefe do DEIC, e as informações vinham do cara. E quando o Gugu foi apresentar aquele negócio lá, lógico que esses caras ligaram para os delegados e para os policiais e falaram, pô, qual que é essa conversa aí que os caras vão matar a gente e nós não estamos sabendo? Vocês não avisaram, pô? Mas não tem parceria? Os caras, não sabe de nada, a gente não sabe de nada e tal. Então as fontes tradicionais desse tipo de jornalismo, elas foram dispensadas, elas não foram consultadas e aí começaram a achar esquisito. Eu sei que a entrevista gerou uma reação imediata do Ministério Público, que abriu investigações. Eles assumiram a autoria de crime, meu irmão. Sabe o sequestro do padre Marcelo? Olha aqui, ó. E rapidamente a polícia descobriu que a conversa dos líderes do PCC na van era uma tremenda, gigantesca, absurda, surreal farsa. Pior que o táxi do Gugu. Era, assim, mentira. Os tais bandidos eram o Wagner Faustino da Silva, que fazia o Alfa. Já o Beta foi interpretado pelo grande Antônio Rodrigues da Silva. Segundo a matéria da Folha de São Paulo do dia 23 de setembro daquele mesmo ano, cada um deles recebeu o cachê de R$150 pra interpretar os caras. Que absurdo! O maior crime foi esse, pô. Que isso, cara? O Wagner e o Antônio disseram em depoimento pra polícia na época que eles receberam um roteiro do que eles deviam dizer, que tava tudo escrito em cartolina, fizeram a dália pros caras. E que um dos produtores ficava puto se eles não conseguissem seguir o roteiro. E o responsável pela intermediação entre a produção do programa e os temidos bandidos teria sido o ex-produtor e ex-ator de pegadinhas Hamilton Tadeu dos Santos, conhecido como Barney. E segundo um produtor do Domingo Legal, o Barney recebeu R$3.000 para fazer o contato e arranjar a entrevista. Aí vem aquela matemática boa aqui de fazer no guardanapo do boteco. Vamos fazer aqui, né? Eu recebo 3 mil, eu gasto 300 de cachê no total pros caras, 200 de aluguel da van, né, do Robson, fica 2.500 no meu bolso, né? Quem é que resiste, Vitor? E ainda mais tendo o poder gigantesco do PCC. É muita tentação, cara, é tentador demais. E o Gugu fez o quê quando deu ruim esse negócio aí? Deu ruim, ele... Qual foi o... Meteu atestado, moleque. Mentira. Meteu atestado no SBT, desapareceu por uma semana. Caramba. Oficialmente, ele ficou cuidando do pai e da mãe que estavam doentes. Enquanto isso, o pau quebrava no canal do Silvio Santos. Uma semana depois da entrevista, a Petrobras cancelou uma campanha com o Gugu e o SBT, que estavam acertados lá, e tinha um orçamento em torno de R$1.700.000. Caramba! Outros anunciantes pularam fora do programa e o faturamento do Domingo Legal despencou de 750 mil para 400 mil em 15 dias. Quase metade. Quem inventou esse quadro aí não tava de boa fé não, viu? Pesou no bolso do Silvio, né? Pois é, rapaz. Além disso, tinha um papo que o Silvio podia até perder a concessão do SBT. Caramba! Que é uma coisa pública e não pode ser usada para esse tipo de conteúdo. O Silvio Santos sempre foi esse cara super governista, né? De fazer a semana do presidente, não sei se... até o governo Fernando Henrique, ele fez a semana do presidente... recentemente apoiou o governo Bolsonaro e, assim, eleito Lula, as filhas foram lá beijar a mão do Lula. Então, sempre foi esse cara super governista com muito medo de perder concessão. Na época do governo Bolsonaro, até ele divulgou, fez questão de divulgar essa frase. Ele considera o presidente tinha uma espécie de patrão dele. Ele trata o cara que ocupa a cadeira da presidência como se fosse o dono da caneta, né? Ele não vê aquilo como Estado, ele vê aquilo como o patrão do patrão, é mais ou menos isso.
E aí, meu irmão, Gugu estava contra a parede. Não abria a boca, mas a mídia e a opinião pública estavam furiosas, meu. Sim. Especialmente a galera que foi ameaçada e exposta durante a entrevista falsa. Ele não ia conseguir ficar na miúda por muito tempo. Ele passou por um tempo aí de reflexão, a gente sabe, né? Ele tava pensando em algum brinquedo licenciado, alguma coisa assim, tipo, não, se eu vendesse esse socão aqui, vai cobrir o prejuízo. Foi tipo o boneco jornalista investigativo do Gugu, basicamente. O Roberto Cabrini do Gugu. Que ideia maravilhosa, um boneco de jornalista investigativo, né, de cabelinho loiro, que ele tem uma turminha junto com ele ainda, assim, o arquivista do Gugu, o ombudsman do Gugu, a Débora. Débora é só a boneca do compliance. É a galera toda ali que fica por trás, né? Isso. Os acessórios todos vendidos separadamente. Advogado do Gugu. A petição do Gugu. É isso. E depois de uma semana que essa bomba do PCC estourou, o Gugu finalmente saiu da toca do Gugu. Em 2003, a média de Ibope do programa da Hebe era de mais ou menos 10 pontos. Na noite do dia 15 de setembro, o Ibope dela quase dobrou, meu amigo. Tudo porque o Gugu Liberato escolheu aquele palco pra estrear a Foi Mal, Tava Doidão, Tu. Ah, clássico, né? É um palco bom pra você. E é tipo o que eles fazem nos Estados Unidos com a Oprah, né? A pessoa acontece alguma coisa e vai lá falar. Exatamente. E aí deixa eu adivinhar aqui, ele disse que sobrou pra todo mundo. Quase todo mundo. Mas assim, jogou pra torcida, não assumiu de fato a culpa, mas aguentou bem. Ele foi no programa da Hebe contar o que aconteceu. E começou com os detalhes do problema de saúde do pai, que, tava me consumindo muito. E logo depois começou a falar da falsa entrevista. Coisas que ninguém sabia. Por exemplo, que o diretor tinha se demitido recentemente. O diretor do programa. Agora me explica como que organizava aquela zona ali chamada Domingo Legal, ao vivo e sem diretor. Mas aí às vezes é o empresário Del Chan que ficava ali atrás, pô, né? Pô, meu irmão, tu vê que doido devia estar o Liminha pulando ali na plateia ali, animando a galera, sem diretor, sem ninguém. Ninguém pode dar uma instrução, uma explicação. E o Gugu fez questão de dizer que conferia todas as reportagens antes de ir pro ar. Mas, naquela semana... rapaz! Ele admitiu que não viu. Que é isso? E também ele assumiu a responsabilidade por não comunicar as vítimas das ameaças. E repetiu que só viu a reportagem na hora que ela foi pro ar. Que é isso? Mas ele foi mais do que eu esperava. Né? Assim. Então. Tá bom. E tomou umas duras da Hebe, caladinho. Tomou dura da Hebe. A Hebe até chora no programa e fala, posso te dar um conselho de mãe? Essa guerra da audiência não vale a pena. Para com isso. Você tomar um coió de Hebe Camargo... Caramba! Pô, não lembrava disso não, velho. E eis que, de repente, o programa da Hebe Camargo é interrompido e colocam o Datena ao vivo pra conversar com ela e com o Gugu. Pra fazer um grande perdão, ali, a conciliação. Nossa. E colocar tudo em pratos limpos. Eu estou sem palavras. É tudo muito cringe. A palavra é essa. Cringe demais. É aquele clima cremoso, viu? De tão tenso que tá. Não, eu vou te falar também, viu? Que isso aí é uma papagaiada. Porque assim, o Datena perdoou, pô, mas foi um crime muito pior do que isso, pô. Não, entendeu? Não tem... Eu tenho um perdão do Datena, pelo menos. Se o padre Marcelo Rossi tivesse aparecido pra perdoar, o crime ainda tava lá, pô. Entendeu? Não é assim que... O padre que é o cara que é responsável por perdoar o pecado dos outros, não apareceu. E o Datena, que é aquele lorde, né, que a gente tá vendo aqui nas entrevistas, nos debates, né? Ele tinha sido um dos que pegaram mais pesado com o Gugu logo depois da fraude pro ar. O que é meio lógico, já que ele e a família foram colocados numa posição péssima na entrevista. E o Gugu deu sorte que o Datena não tinha nenhuma cadeira na mão ali e nem dava pra enviar ela por fax pra acertar o Gugu lá no estúdio. Porque a gente já sabe que quando mexe com a família do homem, ele fica nervoso. Na época o Datena disse no ar, né, no meio do programa policial que ele comandava na Band, Silvio Santos, pra botar um jornalismo rasteiro desse no programa do Gugu, não vale a pena ter jornalismo mesmo. Eita! Porra, quando o Datena reclamou que você foi sensacionalista demais. Realmente. Sucesso.
foi um pouco além. O Marcelo Rezende foi outro, ameaçado na entrevista falsa. Na época, ele comandava o Repórter Cidadão da Rede TV. E também dedicou vários minutos do programa pra fraude do Gugu. Sim. E o Marcelo Rezende, inclusive, chamou o então vice-prefeito Hélio Bicudo, que também tinha sido ameaçado pelo Alfa e pelo Beta, pra uma conversa ao vivo. Ó, sem querer querendo, o Gugu deu muito conteúdo pra um monte de programa, viu? Sim. Fez render a vida de todo mundo. É isso, a audiência bombou em vários lugares aí depois. Chamando o Hélio Bicudo lá. Coloca exclusivo aqui. Vamos falar com o Hélio Bicudo. Meu Deus. A opinião do Bicudo, inclusive, era de que o programa do Gugu fazia, abre aspas, Tudo por audiência, um sensacionalismo barato. Uma hora coloca a mulher de bunda de fora, outra hora fica um monte de gente siliconada rebolando. fecha aspas. Tá certo. Então, cara, o Hélio Bicudo ele tem um histórico muito grande de militância dentro das cadeias, né? Então o Hélio Bicudo ele era bastante conhecido pela luta que ele tinha em prol dos direitos humanos. Enfim, ele militou muito tempo contra os esquadrões da morte da época da ditadura militar. Ele era um coroa que tinha coragem mesmo de meter o louco. E aí eu acredito que eles devem ter citado o Hélio Bicudo exatamente por não serem preparados para o que eles estavam fazendo, entendeu, velho? E como no Brasil é tudo interligado, Hélio Bicudo, anos depois, assinaria o impeachment de Dilma Rousseff. Olha isso. Não é? Que doideira? Tudo começou com o Gugu, chegamos no impeachment. O Gugu chegou a entrar ao vivo e aguentar a porradaria verbal do Marcelo Rezende por mais de 40 minutos no telefone. Nossa Senhora. De alguém que tava tentando usar sensacionalismo pra ganhar audiência, o Gugu acabou virando a atração da Rede TV. Pois é, tá vendo? Foi isso que eu falei. O mundo dá volta, meu Isso amor. aí foi a doideira. Depois dessa via sacra, em programa de TV e rádio, pedindo desculpa. Saiu, galera, me perdoa, eu tava muito louco. Meu pai tava doente. Né? O Gugu recebeu aquele convite especial pra depor na polícia. Finalmente. Chegamos no crime, Pedro. Tá bom de crime pra você? Chegou. Não. Agora temos crime aqui até o pescoço. Isso, agora sim. E segundo o delegado Deik, Abraço aí pro pessoal do Dake. o delegado do Deik, então, que era Alberto Pereira Mateus, o apresentador admitiu que pediu para a produção do programa a reportagem sobre as ameaças do PCC ao padre Marcelo. Mas ele manteve até o final a história de que não tinha visto o conteúdo da entrevista até ela ir pro ar. Meu amigo, a fake news, ela tá no sangue brasileiro, né? A gente já sabe que tá aí. E aí, esse momento foi talvez um momento canônico, Vitor. Você não acha? Sim, com certeza. A ponta do iceberg que viria nos anos seguintes. E assim como foi nesse caso aí, inicial, toda vez que se fala em fake news, só sobra pra peixe pequeno, né? Os grandes sempre se safam. Então, tá tudo certo, tá tudo normal. O roteiro já tava traçado. É isso, não tem nem como. É que nem quando surgiu o termo fake news. Quando fala, porque fake news é uma coisa que às vezes a notícia que não é verdade, o brasileiro olhou e falou, é isso? Ah, tá, isso aqui a gente já sabe já. Aqui já é normal. É uma tradição brasileira, fundamental pra gente. É que nem a alegria de viver, o molejo, o drible, a pedalada, o restaurante por quilo, o barulho de maquita, barulho de Kombi. Tudo isso que faz o Brasil ser brasileiro. Só no Brasil, só no Brasil. Ao todo, meu amigo, foram 5 pessoas indiciadas por apologia ao crime nessa palhaçada. O produtor Hamilton Tadeu dos Santos, o Barney. Sim. Wagner Faustino da Silva, que era o Alfa. Antônio Rodrigues da Silva, o Beta. O repórter Wagner Mafezoli e o produtor Rogério Casagrande. O Barney, inclusive, disse pra polícia que não participou das gravações, mas deu uma arma pra produção. Não, realmente. Pô, isso aí foi. Isso me acertou demais, não. Vi lá demais assim, mas a arma eu dei a arma. Eu fiz aqui a direção de arte, eu não tava muito envolvido. Seu Barney, seu participou da gravação? Não, só dei a arma, só Dei essa arma. Pelo amor de Deus. Só o advogado do Barney botando a mão na cabeça. Pô. Desesperado. Agora, essa aqui é a parte boa, Pedro. Se liga. Durante os depoimentos no DEIC, todos os envolvidos foram alertados que podiam sofrer retaliações reais do PCC. Porque, segundo a polícia, grampos telefônicos reais
mostraram que a cúpula do PCC realmente ficou putíssima da vida com a falsa entrevista. Especialmente porque a facção tinha opiniões positivas sobre o ex-vice-prefeito, que era militante dos direitos humanos e tinha um histórico nas questões carcerárias. Rapaz, além de ameaçar geral e dizer que era do PCC, ainda ameaçou a pessoa errada. Que era tipo a pessoa que eles não ameaçariam na vida real, vamos dizer assim, entendeu? Que maravilha, hein? Agora essa galera deve ter dormido uns 3 anos, talvez até hoje, um olho aberto e todo fechado. Não é não? Tá maluco. Todo São João não sabendo se era fogo ou se era tiro. É uma loucura, Vai ser desespero. A cueca vivendo freada. Oh, Deus te livre. E a verdade mesmo é que a vida do Gugu e do próprio Domingo Legal nunca mais foi a mesma. A história só acabou mesmo pro Gugu em 2005, quando ele pagou 750 mil reais para instituições de caridade que o Ministério Público escolheu. E ele continuou no comando do Domingo Legal até 2009, quando saiu do SBT para ir pra Record. Caramba, Vitor, me surpreendeu, porque o cara era apaixonado pelo SBT, né? Desde criança e tal. Sim. Mandando coisa e eles, no final das contas, acabou indo pra Record, né? É, cara, é tipo ir pra muralha no Game of Thrones, assim, sabe? Ele foi pra muralha. É um divórcio, cara. Cara, é um divórcio. É um negócio. É o exílio, é o exílio. Ele se exilou ali na Record. E aí, nessa brincadeira, o Celso Portiolli assumiu o Domingo Legal. E ainda tem Domingo Legal? Fiquei surpreso também, mas tem. Com o mesmo nome? Ah, não acho certo, não. De repente tinha que se chamar só Domingo. Domingo médio, Domingo... Domingo ok, né? Em 2016, quase rolou um cancelamento. Por baixa audiência, mas ali aos trancos e barrancos, o Domingo Legal sobreviveu. Naquela altura, o programa era transmitido de 1 às 3 da tarde, ou seja, só 2 horinhas. Sim. Né? Em comparação à época do Gugu, quando o Gugu deitava, ganhava de lavada do Faustão, que ficava a tarde inteira, é pouco. Sim. É só 2 horinhas de Celso Portiolli pra dar um ei. Aqui, ó. É um futebolzinho, né? Uma coisa rápida. Só que anos depois, o Celso Portiolli foi se firmando e o programa foi ficando longo de novo. E aí o Celso Portiolli começou a trazer outros quadros mais antigos, como Passo a Repassa. Né? Então hoje o Domingo Legal dura a tarde inteira de novo. Sim. Mas a audiência é só uma fração do que era naquela época. Ele vira um divisor de águas nessa coisa do tudo pela audiência, naquele contexto, e vira um divisor de águas na carreira do próprio Gugu, que jamais voltaria a ter eu não vou dizer a respeitabilidade que ele tinha, porque ele nesse papel sofria, evidentemente, muitas críticas, mas existia a percepção de que ele era um grande comunicador, de que ele, com um conteúdo mais adequado, poderia crescer, evoluir. Ele passou um período enorme sem dar entrevista, com receio de ser questionado sobre isso, e acabou depois, mesmo quando ele vai para a Record, ele não consegue transferir esse público para a Record. Essa história deixou um ranço muito ruim na trajetória dele. Apesar de todos os absurdos, né? Ninguém se sustenta na televisão se não tiver um certo carisma também, Vitor. Então... com certeza. Era dele o programa. Porque o Gugu, apesar de tudo, ele era um fenômeno mesmo. Sim, então... Ele era brabo. É isso. Em 21 de novembro de 2019, o Gugu morre depois de sofrer um acidente doméstico em Orlando, nos Estados Unidos. E aí voltou a ser pauta de vários programas sensacionalistas por causa do lance da herança, né? A herança bilionária do Gugu. O Gugu sempre jurou de pés juntos que não sabia do conteúdo da matéria do PCC. Muitas pessoas consultadas em on e em off para esse episódio dizem que é muito difícil que ele de fato não soubesse do conteúdo, porque ele controlava tudo que ia pro ar. Então fica aquela dúvida eterna na nossa cabeça. Será que Gugu sabia do conteúdo ou não? Capitu traiu o Bentinho? Exatamente. Vai ficar mais uma questão pro Brasil, né? Você é o advogado do diabo aqui, pode ser? Vai. O cara tava com o pai e a mãe doentes, né? Tava sob pressão. Pode ser que ele realmente tenha deixado alguém assim no controle, entendeu? Pode ser. Terceirizou ali o negócio. Mas também tem quem acha que é muita inocência pensar que o Gugu não sabia de nada. Porque tem um detalhe muito importante aí. Sim. Aí é plot twist brasileiro, hein? O chefe de segurança do Gugu na época era o então Major Telhada, que depois virou parlamentar Coronel Telhada. E ele chegou a comandar a rota, que era a polícia de elite da PM paulista. Mas é impressionante, né? Cara.
tudo se conecta no Brasil. Quando a gente pensa, não, vai ser só TV, vai ser só, sabe, uma coisa, entretenimento. Não, tem um major no meio. Tem um negócio. É, impressionante. Tem um coturno em algum lugar. É. E o Telhada se lascou bonito com essa história, viu? Porque, como assim? O programa do cara que ele trabalha tá falando com o PCC. O segurado do comandante da rota tá trocando ideia com o PCC. Que conversa é essa? Então, ele até disse num podcast recentemente que passou a maior dor de cabeça por causa desse episódio, que quase foi expulso da polícia e que até ficar provado que ele não tinha nada a ver com a farsa foi um inferno na Terra. Enquanto você tava falando aí, eu tava fingindo que tava escutando, eu, inclusive, achei aqui uma matéria no portal da Rede TV, a rede de TV que mais cresce no Brasil. Ô, rapaz, imagina que não cresce, hein? É isso. Nessa matéria, Vitor, tem um depoimento do editor executivo e repórter do Domingo Legal, que fez a matéria do Alfa e Beta, o Wagner Mafezoli. Até 2019, veja só, viu? Um dia desse. Ele dizia que a entrevista não era forjada e que o período depois desse bololô todo foi o pior da vida dele, que ele teve um infarte, que colocou 3 pontos de safena e teve que andar com segurança porque o PCC ameaçou ele e tal. E aí, olha o que esse cara sofreu. Você não acha que ele diria se fosse fake? Entendeu? Não tem mais rabo preso. Então... Eu acho que a gente tem que ouvir a voz das ruas, Pedro. Certo. Por isso a gente vai jogar pra galera, nossos amigos ouvintes. Vocês acham que Gugu sabia ou não sabia do conteúdo chorumento da matéria falsa do PCC? Marca a gente nas redes, dá um jeito de chamar nossa atenção que a gente vai repostar e republicar as melhores teorias. @Victor Camejo e @Pedro H. Duarte. Dá um sinal de fumaça aí que a gente vê. Coloca a hashtag só no Brasil. Eu, inclusive, diria aqui que a gente pode repostar também as piores respostas. Com certeza. Já que é maluquice, vamos nessa. Abraçar mesmo. E quanto pior, melhor. Então, isso. Vamos postar as melhores e as piores respostas. Gostei, viu, Vitor? Foi uma viagem na nossa história, né? A história da TV que se mistura à história do Brasil, que se mistura à história do parlamento brasileiro também e do crime organizado. Realmente foi um episódio edificante. Com certeza. E explica muito do que é o Brasil, meu amigo. O poder que o entretenimento tem na vida do brasileiro. O poder que a tela demais. tem sobre a cabecinha dos nossos cidadãos. Mais uma vez... Provando que o meio é a mensagem, meu amigo. O meio da... Pô, esse daí é muito bonito. Agora todas as peças se encaixaram. Olha aí, citando livros. Não, realmente, que final maravilhoso, Vitor. Parabéns. Meu querido ouvinte, meu querido amigo Vitor, até semana que vem. Semana que vem já sabe, né? Estamos aqui de novo. É isso, estamos aqui de novo para mostrar mais uma vez que tem coisas que acontecem só no Brasil. Gostei. Um abraço. Só no Brasil é um podcast da Wondery com produção da Pipoca Sound e apresentado por Pedro Duarte e Vitor Camejo. A direção é do Afonso Capelaro. A finalização de roteiro é do Afonso Capelaro, com comentários meus e do Pedro Duarte. O roteiro é do Daniel Castro. A pesquisa é da Sara Stopazoli. A edição de som é feita pela Betina Calmon e Eduardo Keller. A música original, desenho de som e mixagem são da Betina Calmon, do João Jabassi e do Luiz Rodrigues. As artes são feitas pelo Luiz Rondinelli. A checagem é da Thaís Mandarino, o clearance é do CQSFV Advogados. Esse episódio teve a participação da jornalista especialista em televisão Cristina Padiglione e do cientista social Joel Paviotti. Pela Wondery, a produção executiva é de Fábio Silveira, Jéssica Redburn e Marshall Louie. A produtora associada é Giovanna Romano Sanches.